Vidas que falam. Todas as manhãs com Nicodemos Neves. O Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Isaías 50, verso 4. Olá, meus queridos. Desejo que a paz do Senhor possa repousar em vossos corações. Ao orarmos esta manhã, quero suplicar ao Pai a tua bondade e misericórdia para conosco e agradecer-te pelo dom da vida que tu nos concedes. Obrigado pela semana que está terminando e vem abençoar-nos com a tua palavra mais uma vez. Em nome de Jesus te agradecemos, ó Pai. Amém. O tema de hoje diz construir, reparar, restaurar. Três palavras que parecem a mesma coisa, mas que são diferentes. Isaías 58, verso 12 diz: Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Esta é uma profecia bíblica que aponta para o tempo em que vivemos hoje. Vamos continuar e concluir a história desses grandes reformadores do passado e que deixaram seu exemplo e a sua marca para cada um de nós. Na obra de reforma a ocorrer hoje, há necessidade de homens que, como Esdras e Neemias, não obscureçam ou desculpem o pecado, nem se esquivem de vindicar a honra de Deus. Precisamos de homens como esses hoje. Aqueles sobre quem repousa o fardo desta obra não se sentirão em paz quando o erro é praticado, nem cobrirão o mal com o manto da falsa caridade. É o que nós vemos hoje. Ah não, temos que ser bondosos. Ah não, temos que ir com calma. Ah não, temos que entender que o crescimento espiritual é diferente um do outro. Eles se lembrarão, esses fiéis, se lembrarão que Deus não faz acepção de pessoas e que a severidade para com uns poucos pode representar misericórdia para com muitos. Isto é, Deus não escolhe pessoas. Às vezes nós pensamos, por que Deus castiga aquele e este não? O Senhor muitas vezes está a castigar um para poupar muitos. Porque senão o Senhor poderia destruir todos. Este mundo já deveria ser destruído. Mas o Senhor às vezes permite certas calamidades num determinado lugar pela misericórdia de querer despertar a mente de muitos. Lembrar-se-ão também de que o Espírito de Cristo deve ser revelado naquele que repreende o mal. Não é? Nós, quando repreendemos o mal, devemos repreender com o Espírito de Cristo. Cristo repreendia com tristeza no coração pelo que o pecado há de fazer esta pessoa que está pecando, com lágrimas, diz a senhora Ellen White, com amor e bondade. Em sua obra, Neemias e Esdras se humilharam perante Deus, confessando os seus pecados e os pecados do seu povo e pleiteando o perdão como se fossem eles os ofensores. Neemias não era sacerdote, não era profeta, não fez praça de altos títulos. Ele era um reformador surgido para um importante tempo. Simplesmente isto. Seu alvo era pôr o seu povo em harmonia com Deus. Inspirado com grande propósito, ele pôs cada energia do seu ser na sua realização. Qual é o teu alvo hoje? Qual é o teu objetivo? O meu também é o mesmo. Por isso eu partilho toda manhã a mensagem contigo. Quero que você conheça o que é justiça, aquilo que o Senhor requer de nós, aquilo que o Senhor deseja que nós alcancemos nesse tempo, para que não percamos a salvação. Ao entrar em contato com o mal e a oposição ao direito, tomou posição tão determinada que o povo foi despertado para trabalhar com vivo zelo e coragem. A obra de restauração e reforma realizada pelos que voltaram do exílio sob a liderança de Zorobabel, Esdras e Neemias apresenta o quadro de uma obra de restauração espiritual que deve ocorrer nos últimos dias da história da vida.
A mesma coisa que esses homens fizeram é o mesmo que hoje a igreja é exigida a fazer. Uma grande reforma, uma grande restauração da verdade. Os remanescentes de Deus, em pé do mundo como reformadores, devem mostrar que a lei de Deus é o fundamento de toda reforma perdurável e que o sábado do quarto mandamento deve permanecer como memorial da criação, uma lembrança constante do poder de Deus. Porque lá diz que em 6 dias criou Deus os céus e a terra. Lembra-te do dia do sábado, porque em 6 dias o Senhor criou os céus e a terra. Quando você guarda o sábado, você lembra que Deus é o teu Criador. Quando você guarda o sábado, você lembra que Deus é o teu Redentor. Porque Jesus Cristo morreu no 6º dia da semana, passou o sábado no descanso da morte e ressuscitou o primeiro dia para começar novamente a obra. É por isso que o Senhor diz, 6 dias trabalhas, descansa no 7º e no primeiro dia volta de novo ao trabalho. A grande reforma que se exige hoje para a preservação do ambiente requer a guarda do sábado, não a guarda do domingo. Como a besta e o falso profeta estão trabalhando no sentido de impor este princípio de domingo como dia de repouso para manter o ambiente em segurança. Diz aqui, de maneira clara e distinta, devem apresentar a necessidade de obediência a todos os preceitos do Decálogo. Constrangido pelo amor de Cristo, devem cooperar com ele na reconstrução dos lugares assolados. Devem ser reparadores de rupturas e restauradores de veredas para morar. Isaías 58:12. Querido amigo, querido irmão e irmã, mesmo aqueles que não são ainda cristãos, que ouvem esta mensagem, Deus está chamando, Deus está precisando de homens que ergam-se e tomem a posição no que é direito, no que é justo. A lei do Senhor é eterna. Ela permanece para sempre. O Senhor diz que ainda que o céu e a terra passem, nenhum tio, nenhum jota se omitirá da lei. Como homens ousam hoje criar brecha na lei do Senhor para a satisfação dos seus próprios propósitos? Cabe a nós erguermos e permanecer no que é direito. Se este mundo observasse a lei de Deus como o Senhor ordenou, não teríamos problema ambiental, que hoje há grandes revoluções, grandes manifestações, a busca de um dia de descanso para preservar o ambiente. Já existe um dia de descanso estabelecido por Deus, desde a criação. Desde a criação. E este dia permanece para todo sempre, porque o Senhor diz, ainda que o céu e a terra passem, nenhum jota, nenhum tilo se omitirá. Isaías 66 diz que de um sábado a outro sábado virá toda a carne adorar o Senhor nos novos céus e na nova terra que o Senhor há de fazer. Que Deus te abençoe nessa sexta-feira e que tenhas uma boa preparação porque o sábado está chegando. Um grande abraço para ti. Amém.